O Evangelho deste 25 de junho de 2017 é Mateus 10, do versículo 26 ao versículo 33, que diz assim: Não tenho medo deles, pois não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daqueles que podem arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, este é o Evangelho cujas palavras são atribuídas a Jesus, nosso Senhor, Salvador e Libertador. Este Evangelho é de um período de grande perseguição sofrida pelos discípulos de Jesus na Palestina no primeiro século. E ele mostra 2 lados. O lado dos que seguiam a cruz, que seguiam Jesus, se expunham por essa fé, por seguirem o Senhor. E o outro lado é o dos que perseguiam, os do que trucidavam, dos que chegavam ao ponto de matar os discípulos de Jesus. Então, quero destacar dois pesos desse Evangelho de domingo 25 de junho de 2017. Uma delas é o medo e outra delas é a cruz. Sobre a cruz, o grande teólogo mártir do nazismo na Alemanha, Dietrich Bonhoeffer, disse que o discipulado é ligado umbilicalmente, profundamente ao Cristo do sofrimento, ao Cristo sofredor. Isto é, ser discípulo de Jesus é incorporar na gente mesmo, no discipulado, na luta pelo discipulado, na missão do discipulado, a ideia do sofrimento. Sem buscá-lo, é claro, mas o sofrimento e o martírio estão sempre presentes nas vidas e nas missões dos seguidores de Jesus. Como eu disse, esse evangelho foi construído num ambiente de profunda perseguição. Só que serve de indicação para nós todos em todos os tempos. Por quê? Porque o evangelho e o discipulado de Jesus representam não só a pregação, mas a luta por um mundo novo que é muito diferente daquele que os perseguidores querem manter como está. E os perseguidores desse tempo da Palestina, desse primeiro século, eram os romanos, eram os que defendiam o Império Romano, que invadia os povos, que barbarizava os povos, que destruía as culturas, que destruía a alma dos que compunham as nações, compunham os povos. E também os que perseguiam eram judeus conservadores, aqueles que se aliaram ao Império Romano para matar o próprio Jesus, crucificá-lo e perseguirem os discípulos atuais de Jesus na Palestina do primeiro século. Então, o evangelho incorporado pelos discípulos de Jesus, pelos discipulados, aqueles que seguem o discipulado de Jesus, é o evangelho das mudanças, o evangelho que propõe um outro mundo, que propõe uma outra realidade, que não esta realidade aqui. Então, ele afronta este mundo aqui que persegue o Jesus
da cruz, porque este Jesus representa o novo. E aqueles que o seguem fielmente representam o novo, e o novo nunca é aceito por aqueles que querem esse mundo velho, corrupto, esse mundo velho de escravos, esse mundo velho de submissão aos valores imperiais representados pelo Império Romano e pelo judaísmo superado. Então, eu destaco duas coisas, como eu disse. Um é o medo. O medo encolhe, o medo desfalece, o medo mata nas pessoas a fidelidade discipular a Jesus. O medo retira das pessoas a fé. O medo arranca a cruz das pessoas e arranca delas o próprio Cristo crucificado. O medo desnaturaliza a fé. O medo até faz as pessoas serem supersticiosas, buscarem os caminhos mais fáceis, buscarem os caminhos da religiosidade que aponta facilidades, que aponta vantagens, mas esvazia o sentido do discipulado. Enquanto que a cruz, do outro lado, sempre nos traz o Cristo novo, disposto a enfrentar todas as dificuldades para mudar esse nosso mundo que nos massacra e que destrói o senso de justiça. Há pessoas que preferem seguir esse mundo velho sem questioná-lo, sem perguntar por nada, sem reparar nas suas mentiras, porque mantém a verdade oculta no escuro, como diz aqui o Evangelho. Dou um exemplo. O jornalista Norman Eller, um alemão, acaba de publicar um livro com a pesquisa mostrando que Adolf Hitler usava drogas para fazer os males que ele fazia. E mais, distribuía drogas entre os soldados das suas tropas militares para que os soldados tivessem mais coragem para matar, para destruir, para invadir, como aconteceu com a Polônia, como aconteceu na França, com soldados drogados para destruir tudo o que encontravam pela frente. Soldados nazistas, os soldados de Hitler. Pois bem, nós cristãos, discípulos de Jesus, não precisamos de drogas. A fé no Cristo que está presente conosco, pois ele promete aqui no Evangelho, que está presente conosco, que nos apresentará diante do Pai, é o que nos mantém corajosos. Então, para terminar, eu diria que há símbolos entre os que têm medo e os que seguem a cruz. Os medrosos são jogados na história como covardes. O medo produz covardes. Já os corajosos da cruz são mártires que deixam luzes pelo caminho e que deixam exemplos a serem seguidos na história. Os covardes se adequam a esse mundo, negociam com ele e se desnaturalizam, esvaziam a sua fé. Os que seguem a cruz se diferenciam e por isso se destacam para mostrar qual é o melhor caminho, que é o caminho do reino, o caminho do discipulado de Jesus. Os covardes viram partes, os medrosos viram parte integrante do mundo descartável pela história, como o que não vale nada. Os que seguem a cruz, os discípulos fiéis de Jesus, sempre serão reconhecidos como os santos que foram separados para representar exemplo, animação e encorajamento dos novos discípulos das novas gerações. Este é o comentário do Evangelho de hoje. Para esses dias difíceis que nós vivemos no Brasil e no mundo, e que nós precisamos ter posturas claras, e que nós precisamos ser discípulos realmente verdadeiros, que não têm medo. Os que se amedrontam, os que negociam com este mundo injusto de perseguições, desse mundo injusto dos que querem sempre cada vez mais gente para o seu lado, não terão esse caminho a seguir, o caminho do discipulado.
Já os discípulos de Jesus querem um mundo novo, não somente para suas igrejas, não somente para si pessoalmente, mas um mundo novo para todos, um mundo novo para o mundo todo, para que nesse mundo novo impere a justiça e a cruz faça um divisor entre o que era antes e o que é depois. Os que seguem esse mundo novo, os discípulos de Jesus, serão reconhecidos eternamente pelo Pai, porque Jesus nos apresentará diante dele. Abraços fraternos para todos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e não se esqueçam também de dar o seu ok, de curtir e de compartilhar essa mensagem deste vídeo e de outros vídeos com todos os outros. A bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.